Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a nossa vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje, Evangelista Bruno, nosso tema é um tema que chama muita atenção. A vida eterna. Aleluia. E o nosso texto ele vai estar lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 6, o verso 47. Acompanhem comigo. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Meu Deus! Aqui, pastor, o Jesus Cristo já trazendo algo a respeito da vida eterna. O próprio Jesus Cristo falando. E quando Jesus Cristo vai dizer assim, em verdade vos digo. E ele quer dizer o seguinte, olha, prestem muita atenção, que isso precisa ser destacado. Ele quer chamar assim, olha, isso é um destaque muito forte. Eu estou falando algo muito importante. Né? Exatamente, importantíssimo. E quando a gente vai falar de vida eterna, pastor, aí a gente está falando literalmente que é algo que mexe muito com o ser humano. Verdade. Porque dentro da vida eterna, ela é almejada pelo ser humano. Às vezes a gente não vai entender hoje o porquê que nós choramos tanto quando a gente perde um ente querido, pastor. Sim. Um irmão, um amigo próximo. Por que que a gente chora tanto? E tem um motivo para isso, pastor. Verdade. Isso é porque a vida eterna, ela é almejada pela humanidade e a humanidade ela quer viver eternamente. E existe um propósito dentro disso. Porque Deus, o próprio Deus, ele colocou a eternidade no coração do ser humano. O próprio Deus, pastor. Isso é muito lindo, hein? Demais. Meu Deus. Porque Deus queria compartilhar isso conosco, né? E antes da gente chegar dentro focar um pouco mais a respeito do nosso Deus e a vida eterna, nós precisamos também entender aqui a questão de João. E é importante também, né, Evangelista Bruno, entender que esse desejo pela vida eterna fica notório, fica destacado. Sim. Né? Nas emoções, nas atitudes do ser humano, cotidiano. Sabe, a gente percebe isso na vida de todo ser humano. Exato. É algo até, vamos dizer assim, que é algo natural. Por quê? Porque está na natureza humana querer a eternidade. Realmente não nos conformamos com a morte. Porque não foi isso que Deus colocou no nosso coração, mas sim a eternidade. E aqui, João, ele vai trazer o Evangelho de Jesus Cristo na sua ótica e ele vai fazer vários destaques. E desses destaques, pastor, tem algo assim que quando a gente vai pesquisar a respeito de vida eterna dentro da própria Bíblia, nós vamos perceber que existe 45 vezes a palavra vida eterna, as duas palavras juntas, né? Dessas 45 vezes, pastor, 2 aparecem no Antigo Testamento. As outras 43 aparece tudo no Novo Testamento. E dessas 43, elas vão aparecer no Evangelho de João, vão aparecer 23 vezes. Só no Evangelho de João, pastor. É muito lindo. Então, quando João vai dar essa ótica a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, ele destaca muito profundamente a respeito da vida eterna. A gente percebe que ele inclina muito para esse lado, né? Esse lado tão lindo. Exatamente. Para destacar mesmo. E aí, claro que, obviamente, naquela época, e não só naquela época, mas também hoje existiu o gnosticismo, que era uma luta dos discípulos, né, naquela época, e ele queria destacar, olha, Jesus Cristo veio sim, ressuscitou sim, em carne, veio em carne, morreu em carne, ressuscitou em carne. Por quê? Porque o próprio Tomé tocou nas feridas deles. O próprio Jesus veio aqui com a gente, comeu com a gente, ele comeu e bebeu. Então existia sim esse destaque que o João queria fazer para combater o gnosticismo daquela época. Mas agora trazendo a respeito da vida eterna, dentro dessa própria visão do Evangelho, na ótica de João,
ele vai trazer alguns destaques. E dentro ele, pastor, está justamente a origem da vida eterna. Meu Deus, é lindo, hein? Exatamente, e a própria palavra de Deus vai nos dizer a origem da vida eterna. Porque o próprio João vai destacar em uma fala de Jesus Cristo para nós mesmos examinarmos as Escrituras. Porque vão julgar nelas, que é nelas que vai ter a vida eterna. Ou seja, na palavra de Deus vai ter a vida eterna. Quem que é a palavra de Deus? Quem que é o verbo vivo? Jesus Cristo. Meu Deus. Então a eternidade, ela está desde o princípio, porque o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é eterno. Talvez para nós é difícil compreender, pastor, antes do princípio de todas as coisas, porque Deus existia antes de qualquer coisa, Ele existe por si mesmo e Ele é eterno. Então para nós estipular esse tempo é difícil, mas Deus é eterno. E Ele, quando foi fazer o ser humano, Ele quis compartilhar a eternidade com o ser humano. Meu Deus. Aí, quando a gente vai perguntar, mas de onde vem a eternidade? De onde que vem esse anseio de rejeitar a morte? Essa questão que nós não queremos que ninguém morremos, a questão que nós queremos viver eternamente, vem do próprio Deus. Infelizmente, acontece o pecado, a queda, o homem quer ser independente da parte de Deus. E ali se esvai vários detalhes a respeito do nosso corpo, que aí é onde é gerado a morte espiritual. E, consequentemente, agora nós não vivemos mais eternamente, mas temos um limite. E fomos criados, somos feitos para viver eternamente. Exatamente, mas no princípio de todas as coisas, exatamente isso, pastor. Nós fomos criados para viver eternamente. Por isso, meu irmão e minha irmã, você anseia pela eternidade, porque isso está no seu coração. E quem depositou isso no seu coração foi o próprio Deus. Meu Deus! Então a eternidade vem dele, pastor. É verdade. Aí, dentro de tudo isso, né, diante de todas essas evidências, dentro do próprio Evangelho de João, João vai fazer outro destaque. Que aí, o João vai destacar uma fala de Jesus dizendo bem assim, ó: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso o próprio Jesus Cristo falando. Ou seja, a vida eterna, a origem da vida eterna está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria eternidade. Que coisa linda. Isso é muito lindo. Sim, pastor. Aí, pastor, nós temos agora uma outra questão, que é justamente que vai dizer um pouco do nosso perfil, né, pastor? Eita Deus, que é o nosso segundo ponto que nós vamos aqui destacar, né? E esse segundo ponto, a gente destaca de uma forma muito linda, fazendo uma pergunta, não é verdade? A pergunta é: qual é o perfil de uma pessoa que tem a vida eterna? Eita. Qual é o perfil de uma pessoa que tem a vida eterna no seu coração? Uma pessoa que já segue o Senhor, já é discípulo do Senhor, que crê no Senhor Jesus. Qual é o perfil? É uma pergunta para você nesse tempo. Se você é um crente, um cristão que crê no Senhor Jesus, qual é o seu perfil? Porque você tem a vida eterna, tem o Espírito Santo dentro de ti, que é eterno. Essa é uma pergunta para você pensar, e pense mesmo, porque nós temos e precisamos ter um perfil eterno, um perfil que vem do céu. Nós precisamos resplandecer esse perfil em nós, não é verdade? Até porque a gente precisa responder: quando que começa a eternidade, pastor? Exatamente, quando começa? Essa é outra pergunta. Talvez você deve ter perguntado: mas quando começa a eternidade? É após a morte? Nós vamos começar a viver a eternidade após a morte? Eu estou fazendo essa pergunta e já vamos responder ela. Porque muitas pessoas perguntam ou têm esse pensamento: eu vou passar a viver a eternidade após a morte. Mas olha bem, o Senhor Jesus, ele declara, desde quando nós iniciamos o primeiro versículo, lembra? Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele falou: já está com a vida eterna. Então nós não vamos morrer e passar a viver a vida eterna. Nós já iniciamos a viver a vida eterna agora, hoje, esse exato momento. Então todo cristão, todo crente, todo aquele que crê no Senhor Jesus,
ele já tem a vida eterna, porque assim diz o Senhor Jesus, né? Então nós precisamos ter aí então um perfil. Nós vemos na história bíblica que o Senhor Jesus ele tem uma conversa com um jovem rico. E esse jovem rico, ele diz: olha, eu já fiz isso. O Senhor Jesus começa a dizer para ele que ele tem que fazer. Ele: não, eu já faço isso, eu já faço isso, eu já faço isso. Aí o Senhor Jesus diz para ele assim: então vá e vende tudo que você tem, venha e me segue. Ele foi e não voltou. E com esse ensinamento a gente percebe que para a gente, nós que temos o perfil da vida eterna, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, porque nós não podemos estar ligados nas coisas desse mundo. Sim. Não podemos amar as coisas desse mundo. 1 João, né, a carta, essa epístola, ela vai dizer de uma forma muito linda, trabalhar muito isso, que nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Isso significa que nós precisamos estar ligados no céu, as coisas eternas, buscando as coisas do alto. Esse é o perfil de uma pessoa que tem a vida eterna. Isso é muito lindo. Então, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Olha bem, isso é muito forte. E quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservar ela para a vida eterna. Sim. Olha bem, nós estamos nesse tempo, vivemos aqui, estamos andando aqui, mas não somos daqui, somos eternos e voltaremos para lá. O nosso corpo físico vai ressuscitar, nós vamos viver eternamente, porque o Senhor Jesus conquistou isso para mim, para você, para nós, para você também. Então o Senhor Jesus já conquistou isso de volta para nós, nos ligando novamente à vida da eternidade. Jesus Cristo nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele quer que nós vivamos eternamente. Isso, lá no jardim, Deus já conversava com Adão, já conversava com o ser humano. O ser humano não havia pecado, não havia morte física e nem espiritual. Lá no jardim, o ser humano foi colocado, foi feito, foi formado para viver eternamente. Simplesmente o pecado desligou, mas Jesus agora ele liga e ele vem dizer: se você crê em mim, você tem a vida eterna. Você não vai ter, você tem, você e eu, nós podemos já começar a viver a vida eterna aqui e dar continuidade, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito lindo. Nós devemos trabalhar. O próprio Jesus vai falar: olha, trabalhe, mas não pela comida da terra que se estraga. Meu Deus. Não visando as paixões deste mundo, não visando os bens deste mundo, mas visando o que é eterno, o que vai ser para a vida eterna, tesouro no céu. Então esse é o motivo do nosso trabalhar hoje, não pelas coisas que vão ficar por aqui, mas sim pelas coisas que são eternas, para a vida eterna. Isso é lindo demais, né? Então, amados, nós precisamos entender isso de uma seriedade muito grande. Somos do céu, estamos aqui como forasteiros e nós precisamos refletir a eternidade dentro de nós, a outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito lindo da parte do Senhor para conosco. O terceiro ponto aqui que eu quero destacar, né, resumidamente contigo nesse dia, é como alcançar a vida eterna. Como alcançamos a vida eterna? Jesus morreu por nós, para nos dar a vida eterna, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê tenha vida, a vida eterna. Aleluia. Então isso é muito lindo, né? Não pereça, mas tenha vida. Então Jesus, tudo que tinha que fazer, tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. Exato. Então eu não preciso pagar promessa. Que mais, Bruno? Eu não preciso me esforçar por mérito, eu não preciso ir lá doar todas as minhas coisas e dizer para todos, olha, doei para eu ganhar o céu. Não, não é assim, não é dessa forma. Isso vai ser naturalmente, vai fluir de dentro para fora, porque esse esforço já foi feito. Já foi feito. Jesus já pagou. O preço que era necessário, que era a humanidade morrer, Jesus Cristo, como representante da humanidade, morreu. Meu Deus. Escorreu todo o seu sangue para um preço que nós, a humanidade, deveríamos pagar. Jesus Cristo pagou. Hoje, diante disso, nós podemos chegar diante da morte e a morte falar:
Olha, você tem a marca do Cristo, aquele que já pagou o preço que você precisava pagar. Vá para o céu. A morte não vai poder te deter. O juízo não vai poder te reter. A ira de Deus não vai estar sobre você, porque você creu, porque Jesus Cristo já fez tudo o que tinha de fazer. Hoje nós cremos e descansamos no Senhor. E nós zelamos, pastor, nós zelamos em fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz para nós fazermos. Verdade. Ser tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz para nós sermos. Esse é o nosso papel, ser um pedacinho de Cristo aqui na terra. Meu Deus, então você já tenha o selo de Cristo, o Espírito Santo do Senhor. João, capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: eu sou a ressurreição, a vida e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Amém. Crê nisto? O Senhor Jesus aqui diz: mesmo que você morra, você viverá eternamente. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Ele ressurgiu dos mortos, Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado, Ele nos comprou de volta, Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Quer conhecer mais do Senhor Jesus? Mergulhe na palavra, nas escrituras, examine elas, porque o Senhor Jesus disse que elas falam a respeito dele, que é o verbo vivo que estava com Deus. Eita Deus! Então, Aleluia. mergulhe nela, mergulhe na palavra. Sim. E você então vai entender de uma forma muito linda quem é Jesus Cristo, conhecê-lo profundamente. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, meu Deus, para todo sempre. Senhor, a vida eterna vem do Senhor, É pois verdade, o meu Senhor Deus. é eterno. Obrigado, meu Deus, por querer partilhar isso conosco, meu Deus. Senhor, eu não consigo trazer uma palavra além do obrigado, do muito Deus, obrigado, meu Deus. Jesus. Porque o Senhor, por amar a humanidade, pagou um preço para que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs, a gente não tenha a morte eterna, mas sim a vida eterna. Oh, meu porque Deus. isso está desde o princípio. É verdade. Obrigado, meu Senhor, por pagar esse preço. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor fez tudo por nós. E hoje nós temos a vida eterna naquele que é o nosso cabeça. Verdade, papai. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecidamente, Pai, estamos gratos ao Senhor, Pai. É verdade. Senhor, eu não consigo nem mesmo expressar uma gratidão. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E aqui, Pai, eu apresento o meu irmão e a minha irmã que está assistindo nesse momento, Sim. Pai. E consagramos a vida dele e a vida dela, Pai, para que eles, junto conosco, meu Deus, venhamos partilhar da vida eterna que já começa agora, Senhor. E consagramos tudo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.